Uma profunda e dolorosa tristeza que aperta a alma. Uma dor quase palpável. Essa é a sensação das pessoas que sofrem com a depressão, intitulada A Doença do Século. E esse título não é à toa. Segundo a OMS, cerca de 280 milhões de pessoas no mundo são depressivas. O número corresponde a 3,8% da população mundial. William tem 43 anos, 35 deles lutando contra a depressão. Olha, se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria desgastante. É uma doença incapacitante e que, por vezes, traz algum grau de desesperança também. Um problema que, para o William, começou precocemente. Eu não me sentia à vontade para brincar com os coleguinhas, não tinha vontade de participar do futebol, da educação física. E eu percebi ali, naquele momento, que já existia um pensamento bastante intrusivo e persistente de autodestruição, sabe? Eu diria que a angústia é o principal ponto, porque ela te pega de tal forma que você não consegue fazer atividades de autocuidado, né? Escovação, higiene bucal, banho, encontrar pessoas, o básico você tem dificuldade para fazer. A depressão não tira apenas a alegria de viver. Em casos mais graves, a pessoa afetada pela doença deseja ou tenta contra a própria vida. Um ator conhecido por levar alegria através dos seus personagens, Owen Wilson, admitiu que por conta da depressão, ele chegou a tentar o suicídio. O comediante chegou a ser internado em um hospital, onde ficou sob uma vigilância rigorosa. O tratamento para a depressão é um desafio por si só. Os remédios são fortes e causam inúmeros efeitos colaterais. Leva um prejuízo enorme para as famílias e para os pacientes. Quando a gente usa o primeiro tratamento, a primeira escolha, que é o uso de antidepressivo, a psicoterapia com psicólogo, o paciente não melhora, a gente parte para um segundo tratamento, uma troca medicamentosa. A gente troca até de classe, de família de medicamento e não melhora, a gente diz que é refratário. Além dos sintomas causados pela própria doença, como tristeza persistente, perda de prazer em atividades, ansiedade, angústia, irritabilidade, baixa autoestima, cansaço, falta de energia, alterações no sono, isolamento social e dores físicas. Algumas pessoas, mesmo realizando o tratamento indicado, não conseguem ver uma boa evolução. Na busca por se livrar de todo o sofrimento causado pela depressão, acabam recorrendo aos vícios, como uma forma de refúgio, e se deparam com algo que piora a sua condição física e mental. Teodoro Cochrane, 45 anos, filho da jornalista Marília Gabriela. Foi diagnosticado com um transtorno raro que causa mudanças de humor e períodos de depressão profunda. Recentemente, ele revelou que passou por momentos turbulentos porque abusava de drogas e álcool. Era tipo vício cruzado que eu fui descobrir. Faz o padê com a cachaça. Era recreativo. Isso era raro, mas tinha a cachaça uma vez por semana. E eu ficava ótimo. Fui um bêbado ótimo. Uma ilha no território dinamarquês, entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico, com paisagens encantadoras, mais parecidas com cenas de um filme. Groenlândia, apesar da beleza, esconde uma triste realidade. A ilha é considerada a terra do suicídio. Com uma população de pouco mais de 56.800 habitantes, nos últimos anos, o número de suicídios ultrapassou a casa dos 1.350 casos. Um número elevado se comparado com a quantidade de habitantes. Já na América Latina, o país que lidera o ranking com mais pessoas depressivas é o Brasil, conforme a pesquisa realizada pela Agência Brasil.
O número de suicídios registrados são de 14 mil anualmente, uma média de 38 mortes por dia. E não importa o gênero, o mal do século afeta homens e mulheres. Estudos mostram a prevalência da doença ao longo da vida em até 20% nas mulheres e 12% para os homens. Mas qual seria a possível raiz da depressão? Além da possibilidade de desenvolver a doença por hereditariedade, conforme descritos pelos médicos, há também quem fique depressivo por tentar dar conta de tudo. A pressão no trabalho, em casa, nos relacionamentos afetivos, acabam se tornando um estopim para o surgimento da doença. Aqueles que já estão fragilizados com a autoestima abalada acabam se apoiando em pessoas que se aproveitam da situação, como no caso que você verá agora. Vamos chamá-la de Rosa. No desespero em resolver os problemas, ela acabou se tornando uma vítima de golpe e chegou a perder R$97 mil após a promessa de que conseguiria reatar o seu casamento. Eu estava muito sensível, né? Estava muito abalado e queria recorrer a alguma forma dele entender e voltar para casa e voltar para a família. De acordo com o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, mais de 209 mil pessoas já foram afastadas de suas atividades trabalhistas por estarem passando por problemas mentais. Aqueles que precisam lidar diariamente com a doença sabem melhor do que ninguém como é desafiador. Se trata de uma luta constante entre a mente e o corpo. Alguns não sabem como lidar com a dor que a sua alma carrega e por isso acreditam que a morte é a solução para os seus problemas. Uma doença devastadora que aos poucos tira a paz, alegria, força de vontade, saúde e, principalmente, a vontade de viver. Eu quero dizer para você que você não precisa continuar vivendo com depressão, querendo tirar sua vida, desesperado por conta de uma situação. Tem jeito para você. Para o que você está fazendo agora. Preste atenção no que nós vamos mostrar e falar. Daqui a pouco eu vou mostrar a história da Renata. Mas se você tem agora depressão, se você diz assim, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei se é depressão, essa tristeza, essa ansiedade, tudo que eu estou passando, preste atenção nesses 10 sintomas. Em seguida, eu volto com você. Acompanhe. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século. Culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como em uma igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Se você tem um desses sintomas, entre em contato com a gente agora. O telefone aparece aí abaixo. Nós temos uma central de atendimento pronta para te ajudar. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas se você quer ficar livre da ansiedade, livre desse choro, livre dessa culpa, sabe? Você carrega o passado. Aconteceram tantas coisas na sua vida que te marcaram de tal maneira que você pensa que tirando a sua vida é a saída. Não, não é a solução. Não tire a sua vida. Para o que você está fazendo agora. Entre em contato com a gente. Eu afirmo para você, tem solução sim, tem jeito. Não diga que não tem jeito para a minha vida. Embora você deva ter, de repente, feito várias coisas as quais você se arrepende, mas tem jeito. Deus está agora estendendo a mão e esse programa chegando até você para trazer a solução para a sua vida. Assim como aconteceu com a Renata, e nós vamos acompanhar a história dela. Ela tinha depressão
Os problemas afetavam sua vida, mas graças a Deus a Renata hoje está bem. E você vai ficar bem também. Acompanhe a história dela. Eu sempre alimentei a expectativa de ter amor e atenção. Mas o que eu recebi foi abandono e rejeição. Quando a minha mãe estava grávida de mim, meu pai nos abandonou e eu não tive contato com ele. E quando a minha mãe se casou, esse companheiro dela começou a abusar de mim. E isso durou dos 7 aos 13 anos. E no momento de um dos abusos, minha mãe chegou a presenciar. Fomos morar na casa de um tio, que somente ele trabalhava. Na casa já tinham 12 pessoas. Com nós 3, fomos para 15 pessoas em 2 cômodos. O meu tio uma vez chegou com 4 salsichas e 2 tomates e falou: hoje eu quero sem miséria. E eu queria leite também, e não tinha. Então eu fui trabalhar. E com isso eu também parei de estudar, né, com os 13 anos. E aí eu trabalhei numa casa de família, também trabalhei de faxina, trabalhei de carpir terreno, trabalhei de auxiliar de pedreiro, trabalhei do que aparecia, eu ajudava para tentar buscar uma renda, né? Muitas das vezes eu ouvi isso, você não faz parte daqui, você não é filha de ninguém, ninguém quer você está aqui porque você é o lixo, porque lixo ninguém quer. E uma certa vez o meu tio falou, se não trouxer o dinheiro hoje, não volte mais. Eu voltei para dentro, peguei 2 sacolas de roupa, 2 sacolinhas de supermercado, e não voltei mais. Naquele dia eu dormi na rua. Algumas noites eu dormi na casa de amigos. Eu tive contato com o meu pai depois, né, dessa situação que eu estava nesse momento de rua. E eu vi ele por 3 vezes. E ele faleceu. O tempo foi passando, eu conheci uma pessoa, estava namorando. E eu percebi que essa pessoa não estava pronta para casar. Eu arrumei um emprego numa loja de eletrodomésticos dentro de um shopping, que para mim já era uma grande conquista, porque era fora da minha realidade conseguir algo assim. E como eu amava aquele lugar, eu me dedicava ao máximo. E nisso, além daquela pessoa que eu me casei não estar preparada, eu também não estava. E eu me dedicava tanto àquilo que eu vivia o trabalho e esqueci do meu casamento. E nesse esquecer do meu casamento, o meu casamento acabou. E eu sofri mais um abandono. E naquele momento, por algum motivo, eu parei e vi tudo que eu tinha vivido e aí começou a depressão. Eu passei por um psicólogo, um psiquiatra, passei por um médico e esse médico me disse que eu estava em depressão, que eu deveria começar um tratamento. Eu vivi um momento de negação naquele momento, naquele tempo eu estava em negação, eu não queria aceitar e não fui me tratar. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um peso na terra, eu estou pesando aqui, se eu sair daqui talvez eu ajude outras pessoas mais próximas a se libertarem de mim, porque eles estão carregando esse peso. E com tudo isso, a minha mãe me fazendo sempre os convites, ela me trouxe até a Igreja Universal. E chegando na igreja, eu queria só tratar aquilo que eu sentia. Eu queria que Deus me completasse, de alguma forma. Mas eu sempre pensava em algo físico. Eu pensava em um marido, eu pensava que eu precisava de dinheiro para sair daquela situação de miséria. Eu tomava 10 remédios por dia. Eu tomava 6 durante o dia e 4 para dormir. Eram 6 para acordar e 4 para dormir. Desses remédios, eles me faziam muito mal também. Meu cabelo começou a cair, vários sintomas físicos, né, dos remédios. A minha mandíbula travava, e a minha boca ficava o tempo todo seca, eu não conseguia falar, eu não conseguia ter contato com as pessoas. Eu tive uma repulsa por pessoas, eu não conseguia que as pessoas chegassem perto de mim. Inclusive, isso me atrapalhava de ir na igreja, porque eu ia e também eu não ouvia o que o pastor falava. Eu chegava lá e falava até com as esposas do pastor, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo ouvir o que o bispo tá falando. O bispo tava falando lá na frente, eu no microfone, e eu não ouvia. E tinha vezes que o meu desânimo era maior do que a minha fé.
Eu não tinha vontade de sair de casa. Eu não tinha nem vontade de viver, mas eu ia. Porque eu firmei um propósito com Deus e eu estava ouvindo a direção que me foi passada. O Espírito Santo seria a minha cura. O Espírito Santo ia levar todo esse vazio e esse abandono. Ele seria o meu pai. Ele seria o meu esposo. Porque eu achava que tudo que eu vivi foi porque eu deixei aquilo acontecer. Eu deixei o meu casamento acabar. Eu deixei as pessoas me tratarem como se eu fosse um lixo. E numa reunião com a dona Viviane, uma reunião do Godlywood, e ela falou, você precisa entregar esses seus sentimentos de coitada. Aí eu falei, opa, eu me sinto assim, uma coitada. E aí Deus falou pra mim, você não é coitada, mas se você não entregar isso, não tem espaço pra mim. Não vale 99. Ou é 100 ou é nada. E aí eu fui lá entregar o meu 99, meu último 1%. E entreguei pra Deus. E ali naquele dia, assim, aquele dia foi magnífico. Foi espetacular. Não existe uma palavra para descrever o Espírito Santo. Não existe uma palavra para descrever o que ele faz com você depois dali. E aí a Renata, coitada, se levantou e falou, se eu tenho um pai, se eu tenho alguém comigo, se eu tenho o maior entre os maiores comigo, por que eu estou sofrendo? Não tem lógica. Inclusive, estudei tecnologia e na tecnologia a gente trata com lógica. Se não tem lógica, não existe. Então, não existe. E independente de onde eu estou ou do que eu faça, eu não estou sozinha. Deus está sempre comigo. O Espírito Santo vive, habita dentro de mim. Isso não tem preço nenhum. Não tem nada nessa terra que pague. O Bispo Macedo tem o costume de pregar sobre uma palavra. Que Deus escolheu as coisas loucas e débeis desse mundo para confundir as sábias. E a palavra dele se cumpriu na minha vida. A palavra de Deus se cumpriu na minha vida. É incrível isso. Hoje sim, eu tenho um pai. E o nome dele é Espírito Santo. Se teve jeito para Renata, tem jeito para você também. Eu faço um desafio com você. Não importa a religião, eu não estou passando uma proposta de troca de religião, nada disso. Mas uma mudança de vida. E Deus pode mudar essa situação. E por que não, logo nessa quarta-feira, você chegar a um templo da Igreja Universal mais perto da sua casa? Nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Eu convido você, convido sua família. Você não vai pagar nada para entrar, mas muitos que entraram por essas portas, subiram essas escadas, entraram com seus automóveis, com depressão, com ansiedade, pensando que não tinha mais jeito, encontrou a paz, encontrou a força. Hoje essas pessoas estão bem e você pode ficar bem também. Eu vou colocar agora, nesse momento para você, essa matéria falando a respeito dessa quarta-feira, o que acontece em todos os templos da Universal. Veja só. O número de pessoas deprimidas cresce a cada dia. Eu já tentei me matar várias vezes, sofri com depressão por 23 anos. Muitos já não encontram razões para viver. O pior momento foi quando eu fui parar na Colônia Santana com tentativa de tirar a minha própria vida, né? Eu fazia injeções intramusculares em mim, de morfina para dor, porque a minha alma doía muito, sofria com muitas dores. Mas há uma força que cura e renova o coração, o Espírito Santo. Eu paro esse tempo para eu me alimentar espiritualmente, né? Que a gente só encontra na reunião de quarta-feira, um momento com Deus para aprender sobre o Espírito Santo e se renovar também. Quarta-feira é um estudo, né? A gente vem aprendendo, vem se alimentando, aprender o que é ter uma vida com Deus, né? E através dessas reuniões, a minha vida foi transformada porque eu aprendi a palavra, né?
Faz 14 anos que eu participo dessa reunião. Essa reunião é muito importante. Ela já faz parte da minha vida. Eu já separo todas as quartas-feiras para estar aqui buscando, me renovando. É onde eu pego o meu alimento espiritual. Nesta quarta-feira, venha receber a palavra que traz vida, esperança e paz. A reunião de quarta-feira, para mim, foi um alimento espiritual para minha alma, sabe? É algo que me preencheu dentro, que me traz paz todos os dias e onde eu aprendo todos os dias com a palavra. Todas as quartas-feiras eu aprendo um pouco mais. E assim eu vou colocando no meu dia a dia. Eu já cheguei numa quarta-feira muito triste, atribulada, de problemas do dia a dia, e eu fui renovada. Eu saí com paz, eu saí tranquila e eu saí diferente para continuar a semana. A gente passa a semana, né, envolvida com trabalho, com muitas situações, e a gente precisa, né, desse alimento espiritual, né, de baixar, guardar, calmar e buscar a Deus, que é o que fortalece a gente para continuar a semana, né? A Noite do Espírito Santo acontece às 19 horas. É maravilhoso essa paz dentro de mim, que eu não tinha essa paz. É muito bom. Entrada, estacionamento e creche são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310. Nessa quarta-feira eu convido não só você, que nunca veio a Universal, mas você também que é membro da Universal. Nós teremos uma reunião especial para os membros. E você que diz assim, poxa, eu creio na oração. A oração de uma pessoa já é algo grandioso quando uma pessoa ora. Quando a igreja ora, tem uma força muito maior. Agora imagine toda a Igreja Universal reunida em um só clamor, em uma só fé. Os bispos estão lá na Terra Santa, no Jardim do Getsemane, orando pelas pessoas, pelos pedidos das pessoas que fizeram a Fogueira Santa. Estaremos em concordância, numa união de fé. Eu tenho certeza que essa oração, você vai perceber a força, a paz, a certeza que haverá dentro de você. Nessa quarta-feira, o clamor, a oração de concordância. Nesta quarta-feira, direto de Jerusalém, em Israel, cumpra-se agora, neste momento, um derramamento sobrenatural do Teu Espírito, meu Pai, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. O clamor da concordância pelos pedidos da Fogueira Santa no Jardim do Getsemane. Bispos e pastores, representando todos os continentes, estarão nesse lugar sagrado, clamando pelo agir de Deus em sua vida. E neste dia, que marcará a primeira reunião dos membros do Corpo de Cristo de 2026, uma palavra especial para todos os que querem fazer parte desse corpo. Nesta quarta-feira, 7 de janeiro, em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Eu te convido para orar. Se você puder, prepare uma água, nós vamos entrar em oração agora. Eu vou pedir ao meu amigo de fé, o bispo Sérgio Mota, para realizar essa oração em seu favor. Não importa onde você esteja, no hospital, em casa, de repente você está agora longe de casa, mas aonde quer que essa oração chega, esse programa chega também a solução, a saída para a sua vida. Vamos entrar em oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Chegou o momento que com certeza as mãos do nosso Deus estão estendidas para você, telespectador, para atender o seu pedido, o seu clamor. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade e no poder que há em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e Jacó, ao Deus de Israel, para que haja saúde,
sejam curados, libertos, abençoados. Meu Deus, que haja manifestação do teu poder para todos aqueles, meu Pai, que acompanham todos os dias a nossa oração. Eu oro como guardião da Sagrada Família, meu Deus, pelos lares, pelo relacionamento, que haja compreensão, que haja entendimento. Meu Deus, proteja as famílias, guarda elas em tuas mãos, que nenhum mal as suceda, é o que eu te peço em nome de Jesus. E os que creem digam assim seja. Beba da água. Tenho certeza da resposta de Deus para a sua vida. Lembrando que hoje, terça-feira, é o dia de oração forte, de acompanhamento espiritual a você que sofre com problemas, você que está aí depressivo, ouve voz, vê vulto, a vida está amarrada, sabe? Você quer a libertação, terça-feira, em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora só depende de você. Pastor, Deus abençoe, o Senhor segue e o Espírito Santo ilumine a todos. Obrigado, Bispo Sérgio Mota, que Deus abençoe o senhor. Bem, nesse domingo agora, nós teremos o domingo do Tem Bom Ânimo. Para as pessoas que precisam desse ânimo, dessa força, dessa fé, e essa frase, essa palavra, tem bom ânimo, é bíblica, sabia disso? Você que precisa de ânimo, precisa de forças. Você tem um ano pela frente, mas você não está tão animado assim. Nesse domingo, compareça em um dos nossos templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você pode também entrar através do localizador, universal.org/localizar, e nós temos também o endereço, caso você esteja em São Paulo, do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Os horários padrões: 9h30 da manhã, a reunião especial, às 7 horas da manhã ou às 18 horas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá. Passada a ressaca das festas, dos planos e desejos para o novo ano, você se dá conta de que tudo segue igual. Mesmo os problemas, mesma vida, só o que mudou foi a página do calendário. O desânimo, o cansaço e a depressão pós-festas são normais em janeiro. Mas não é à toa que mais de uma vez está escrito: tem bom ânimo. Este ânimo pode estar dentro de você e mudar não apenas o seu ano, mas toda a sua vida. Neste domingo 11 de janeiro, no domingo do Tem Bom Ânimo, às 7 horas, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Como ser conduzido por Deus em 2026? Foque no princípio. Os primeiros 40 dias do ano com a palavra de Deus na mente. Se os seus pensamentos estiverem alinhados aos pensamentos de Deus, Ele estará à frente em todas as situações. 40 dias do Está Escrito. 40 dias de bênçãos. Procure uma Universal e saiba como participar. universal.org/localizar.